bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Eu acredito em milagres. Estamos fundamentando a nossa igreja para que saibamos que o nosso Deus é o mesmo hoje, assim como foi ontem, e o será eternamente. O poder dele não mudou. Mas quando olhamos para a Bíblia e os muitos sinais e maravilhas, às vezes somos confrontados com eles e queremos que estas mesmas coisas aconteçam. E o que estamos ensinando à nossa igreja é que aqueles sinais, aqueles milagres, aquelas maravilhas, conquanto Deus tenha todo o poder, e eu acredito nos milagres de Deus, aqueles foram escritos para que crescêssemos em Deus. É verdade que muitas pessoas que viveram face a face estes grandes milagres, cito o povo de Israel, que viu sinais e maravilhas como ninguém, eles ainda assim não creram. Tanto que todos eles morreram no deserto, nos 40 anos. Apenas os de 20 anos para baixo e Josué e Caleb tiveram a alegria, porque creram. Então, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós cremos que Deus é todo-poderoso, mas a nossa fé precisa ser robusta para entendermos os propósitos de Deus quando Ele opera um milagre, um sinal, uma maravilha. Não foi diferente na vida de Lázaro, o amigo de Jesus. Então, iniciamos há 2 quintas-feiras, chegamos hoje na terceira, e vamos falar sobre o propósito de Deus. É explícito no texto: glória de Deus e glorificação do Filho de Deus. Jesus disse isso: olha, o meu amigo, nosso amigo Lázaro está enfermo, mas essa doença aí já está decretado na eternidade, é para a glória de Deus, não é para a morte. Fiquem tranquilos, nós vamos lá e vamos despertá-lo do sono. Aí os discípulos, disseram assim: Senhor, se dorme, a qualquer momento ele vai acordar. E Jesus disse para eles claramente: Lázaro morreu, e eu folgo que vocês não estivessem lá, vocês estão aqui comigo, para quando a gente for lá e ressuscitá-lo, vocês acreditarem que eu sou quem eu digo que sou. Então, dentro desse contexto, nós queremos então entender o propósito de Deus. Primeiro, que amigos de Jesus também ficam doentes. Não foi isso que ensinamos na semana passada? Mesmo que você seja fiel, mesmo que você seja um crente exemplar, mesmo que você esteja com a vida em dia, com as pessoas, com Deus, seja uma pessoa boníssima, ainda assim, um problema pode vir, pode chegar, e nós não podemos nos voltar contra Deus. Lembrem-se disso, o nosso Deus nos prova, e Ele nos prova não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Ele quer que também no meio da provação a gente aprenda a confiar nele, a glorificar o nome dele. Lá em Hebreus está escrito que Deus provou-os no deserto e eles foram reprovados. Então, as provas que estão sobre a minha vida, as provas que estão sobre a sua vida, não são para reprovação, mas para que você aprenda a glorificar a Deus no meio delas. Então, nunca veja uma situação adversa como uma punição, por exemplo. Nós somos tentados a isso, né? O que será que eu fiz para estar passando por isso? A gente não é tentado a isso? O que Jesus fez para passar pelo que passou? A Bíblia diz que ele andou fazendo o bem, curou cego, aleijado, fez de tudo. No entanto, Deus tinha um propósito para a vida dele. A missão de Jesus já estava determinada, assim como ele tem um projeto para a minha vida e para a sua vida também.
o mais importante é que eu e você aprendamos a olhar para o ponto final. Lá no final, a vitória está garantida. Por isso, devemos entender que amigos de Jesus também ficam doentes. Depois, amigos de Jesus também pedem socorro. E nós, quando estamos na casa de Deus, no momento de oração, de certa forma, o que estamos pedindo a Deus, senão socorro? Senhor, vem meu socorro, vem em socorro da minha empresa, vem em socorro dos meus negócios, vem em socorro do meu relacionamento, vem em socorro do meu casamento, vem em socorro dos meus planos. Me ajude, Senhor, minha saúde. Então, de certa forma, nós também hoje pedimos socorro ao Senhor. Marta fez isso, ela foi pedir socorro, ela mandou que chamassem a Jesus. Você chama, e quando você chama Jesus, já está tudo resolvido. Nós temos que aprender a chamar e descansar, porque quando a gente chama, Ele vem. E quando Ele vem, nós agora precisamos dizer o seguinte: Senhor, a causa é essa aqui, e entregar, confiar e esperar, porque Ele vai resolver. Ele faz assim porque nos ama e nos quer muito bem. Mas no dia em que nós estivermos passando por uma tribulação, é tempo de crermos em Deus e saber que Ele tem um propósito para aquela situação que nós estamos vivendo. Uma coisa era a fé que Marta e Maria tinham nas palavras de Jesus, outra coisa era experimentar essa fé na prática. Uma coisa é aprendermos sobre Jesus e como Ele age, outra coisa é experimentar a visita dEle nos dias de angústia, experimentar o consolo dEle nos dias em que nós estamos para baixo, estamos mal. Então, o convite de Deus é que, uma vez acreditando na palavra, nós também estejamos prontos para experimentá-la na prática, receber de Cristo aquilo que é promessa dele na sua palavra. Então, Marta e Maria, ou Marta a princípio, ouviu de Jesus a seguinte frase: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Nós cremos, não é isso? Todos nós aqui não cremos? Mas nós seremos levados a alguns momentos a experimentar a concretização disso. Jesus faz isso se tornar concreto. Então, nós acreditamos nos milagres de Deus, mas nós sabemos que também Ele quer ver em nós o crer na existência de alguma coisa que ainda não está ali. Isso é fé, é crer naquilo que não se vê, mas ter certeza plena que será assim. Então, você e eu, a gente traz à existência o que não existe, por meio da fé. Quando você olha o livro de Hebreus, você vai ver lá a relação dos heróis da fé. Leia, é impossível ler a galeria dos heróis da fé sem derramar uma lágrima. É impossível. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Até as coisas que nós não sabíamos, porque a Bíblia lá no Antigo Testamento não revelou. Lá em Hebreus está escrito com clareza: pela fé, Abraão, crendo em Deus, entregou o filho da promessa, crendo que até dos mortos Deus poderia trazer o seu filho. Ele trouxe à existência o que naqueles dias era improvável. Ele disse àqueles que estavam indo com ele, aos servos dele que estavam indo: fiquem aqui. Quem se lembra disso? Levanta a mão aí. Olha aí. Fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos
adoraremos e voltaremos. Nós voltaremos. Isso é fé. Ele sabia com clareza o que Deus tinha pedido, mas ele cria que Deus poderia trazer. E a Bíblia diz, isso ele recobrou, ele viu, ele trouxe à existência. E olha que ele estava com o cutelo já. Aí o que aconteceu? Do alto: não faça mal ao menino. Aí daqui a pouco ele olha, Deus, ele não falou Deus proverá? Ele não falou para o menino? A Bíblia diz que iam os dois caminhando. Aí o filho, que já tinha visto o pai fazer vários sacrifícios, né? Falou assim: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo preparado aqui, mas cadê o cordeiro? O que você falaria para o seu filho ali, entre 14 e 17 anos? O que você diria para ele? O que Abraão disse foi o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. E Isaac foi numa boa, tranquilo, porque ele confiava no pai dele. A fé que estava em Abraão impactou Isaac e ele deitou numa boa. Se ele tivesse batido, gritado, esperneado, corrido, o texto diria, mas não, ele deitou lá. E depois ele é citado no Novo Testamento, Jesus como cordeiro manso, à semelhança de Isaac. Então eu e você precisamos entender que todo sofrimento, toda aprovação é para a nossa aprovação. É só a gente aprender a descansar em Deus, confiar na sua palavra, porque a prova passa. Pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado: a prova passa. E se crermos em Deus, seremos aprovados. Aprovados sempre. Em terceiro lugar, então, amigos de Jesus creem nele. Tem que crer nele. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aqui Marta cria que Jesus era o Filho de Deus, mas sua fé será impulsionada para outro degrau, pois Jesus se revelou a ela como: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. O mesmo eu sou do Antigo Testamento, Jesus toma para si agora e diz: eu sou o dono da vida, eu tenho controle sobre a morte, eu dou a vida a quem eu quero dar. Jesus tem autoridade sobre a morte. O cenário está pronto, tudo que era necessário ser dito e crido estavam consumados. Agora era a hora de ver a glória de Deus, ou seja, o propósito da morte, a ressurreição. A verdadeira fé. Agora era a hora de ver aquilo que só a fé poderia ver antecipadamente. Ela disse que creu e agora ela estava pronta para ver. E Jesus então chama à existência aquilo que ela creu. Eu e você também somos desafiados diariamente a trazermos alguma coisa à existência, porque temos lutas, temos problemas, temos dificuldades, e é a nossa fé que faz diferença para que a gente passe para o próximo degrau. Não pode ser de outro jeito. O justo viverá pela fé. Então, as lutas e dificuldades não são para nos paralisar. Muito pelo contrário, é combustível para trazermos à existência as coisas que precisamos. E Deus tem tudo. Na sua mão direita está a bênção, na mão esquerda também a prosperidade. Então nós precisamos crer nisso. Em quarto e último lugar, amigos de Jesus
removem os obstáculos. Jesus estava lá, mas Ele quer a nossa participação. Vejam o texto: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Vamos juntos? Para que creia que tu... Mais uma revelação do propósito de Deus, para que aquelas pessoas crescem que Deus de fato o enviou. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Propósito central deste sinal miraculoso: glória de Deus e glorificação do Filho. Agora o nome de Jesus começou a ser exaltado, aclamado. As pessoas começaram a crer a partir daqui. E por isso, mais tarde, você vai ver no texto que os doutores da lei estavam se organizando lá e planejando matar a Jesus. Só que começou a fluir para Betânia muita gente para ver Marta, Maria e Lázaro. E quando viam Lázaro, é verdade, ressuscitou. A gente veio cá no sepultamento dele, voltou. Quando chegou lá, olha, lembra daquele sujeito que morreu lá em Betânia? Jesus foi lá e ressuscitou. Não acredito. Aí voltou todo mundo para lá. Aí por causa da ressurreição de Lázaro, disseram o seguinte: vou matar Lázaro também, para silenciar, para acabar com esse milagre. Tarde demais. 2000 anos se passaram e nós estamos falando do mesmo milagre, com a mesma intensidade e aprendendo muito, porque os propósitos de Deus são eternos. A palavra jamais morrerá, a palavra é eterna, nunca passará. Havia literalmente uma pedra na porta do sepulcro. Deus poderia sozinho realizar mais de um milagre, mas decidiu apenas ressuscitar Lázaro, dando ao homem a oportunidade de participar deste grande feito. É como se Deus estivesse dizendo: vamos fazer isso juntos? Desde o início, Jesus está convidando os discípulos para ir lá. Vamos lá. A mesma coisa ele diz para mim e para você hoje: vamos salvar a cidade? Vamos salvar juntos? Você fala e eu convenço. Só que o problema é que a gente é bem duro de coração, a gente não fala muito não. Mas ele nos dá a oportunidade de participarmos da salvação das pessoas. Nós só temos que falar. O convencimento é do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse o seguinte: quem receber vocês, entre na casa. Quem não receber, mesmo assim você vai dizer o seguinte: olha, o reino de Deus é chegado. Você vai sair numa boa, né? Vai sacudir o pó, né? A poeira do pé lá, né? E vai sair. Mas Deus nos chama hoje também para refletirmos a glória dele, o amor dele, o cuidado dele, a paz que ele tem. Nós temos tudo isso em nós e ele espera que nós reflitamos ao mundo. Nós temos parte importante no processo da manifestação da glória de Deus: fé e ação. O mundo vai ver e crer quando nós, os filhos de Deus, nos manifestarmos. E até a natureza geme, aguarda com ansiedade a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então nós temos papel importante nessa tarefa.
O resultado dessas ações traz à existência a glória de Deus. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Vamos juntos agora? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês... Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo isso. Como é que a gente alinha o nosso coração à vontade de Deus? Como é que a gente aprende a pedir em oração? O que é que nós estamos pedindo a Deus? Ele disse que supriria todas as nossas necessidades e que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que é o nosso pastor e que não vai faltar nada. Ele disse que não é para a gente estar ansioso por coisa alguma. Agora, aqueles que estão cumprindo a missão, aqueles que estão em obediência, fazendo de tudo para que outras pessoas se reconciliem com Deus, estas pessoas têm experiências das quais eu e você talvez jamais experimentemos. Das 9 até as 20 horas no sábado, vocês vão escutar coisas que, se não fossem ditas por cristãos verdadeiros, você duvidaria. Mas o mesmo Deus do passado está operando hoje tremendamente no mundo todo. E você vai ouvir testemunhos aqui de missionários que vocês vão dizer assim: olha, não é possível. Lógico que não é. Quem está na missão vê o impossível. Para exemplificar bem mesmo, você chega lá na Barra amanhã, ou em Ponta Negra, o mar da sua preferência, Araçatiba, Lagoa de Araçatiba, e olha a superfície. Depois você fica perto de alguém que mergulha, que vai lá embaixo. Não na lagoa, na lagoa não dá, mas no mar dá, em alto mar dá. Ele vai dizer assim: olha, o que tem lá em cima é indescritível, inefável. Lá embaixo, obrigado. O que tem lá embaixo não dá para contar. O que tem lá nas profundezas do oceano, impossível contar. Olha, cada peixe é peixe assim. Vocês já viram, pelo menos na TV, a quantidade de peixes diferentes? Tem até um programa, né? Criaturas exóticas. Já viram isso? Irmãos, só vê. A gente vê pela TV. Quem mergulha, quem vê, quem vai lá no fundo, ele vê coisas que quem está na superfície não vê. O máximo que eu e você vemos no mar, né, é o rabo da baleia que vem, aí desce, né? Tem, né? Quando um tubarão aparece. É o máximo que a gente pode ver. A mesma coisa, queridos, são as profundezas de Deus. Poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, só vê quem está na jornada, quem está na caminhada, porque Ele é fiel. Ele vai com você mesmo, Ele vai abrindo portas, Ele vai dando oportunidades, porque você está cumprindo a missão. Aí, quando você está cumprindo a missão, pede o que você quiser, e Deus vai fazer, porque o seu coração está alinhado com o dele. Posso pedir um sorvete, pastor? Não estou falando de sorvete. Eu estou falando de cumprimento da missão. Eu estou falando de evangelização. Eu estou falando de salvar pessoas. E Deus vai contigo. E vai mesmo. E a obra é feita. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
A verdadeira fé deve nos levar à prática, ou seja, buscar aquilo que testemunhamos em palavras. A nossa boca pode falar muitas coisas antes da dor, mas é exatamente quando ela se apresenta que devemos trazer à existência a nossa total confiança em cada palavra que sai da boca de Deus. O que professamos quando tudo vai bem é na prova que Deus vai vir buscar este mesmo fruto nos nossos lábios. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, vamos juntos? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em cada um de nós e para cada um de nós. Quem está falando que é leve e momentânea, deixa eu ver se eu estou bom de cabeça aqui, eu acho que é 2 Coríntios 12, ou 1 Coríntios 12, quando ele dá uma relação, vamos lá, quando ele fala sobre as dores dele por causa de Cristo, o sofrimento dele, eu acho que é 2 Coríntios, é 2 Coríntios? É a segunda, quando ele dá a relação dos sofrimentos? Ok, 2 Coríntios, é mais lá no final, 2 Coríntios, abre aí, 2 Coríntios, ele vai falar sobre capítulo 12 de 2 Coríntios. Todo mundo conseguiu abrir? Se não conseguiu abrir, acesse aí no seu celular, no seu tablet, não é? 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala, inicialmente no capítulo 12, sobre ter ido ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que ao homem não pode ser dita, ou não há palavras para descrever o que está lá. Depois ele fala sobre o espinho na carne, e depois ele vai falar sobre as credenciais de um apóstolo. Tenho me tornado insensato, versículo 11. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Não era esse texto que eu queria, não, mas está servindo. Oi. 6. Toda igreja devia ter um Osni. 6, de 1 a 10.
2 Coríntios 6, de 1 a 10. Isso? Isso? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. É isso aí? Estou certo? E te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Se não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo mas possuindo tudo. A estas coisas ele chamou de leve e momentâneo. Agora, eu prometo que no próximo encontro nosso eu vou trazer esse texto, não esse aqui. Esse aqui também fala um pouco sobre isso, mas é aquele texto que no final ele vai dizer assim: e ao que pesa sobre mim, além destas coisas, que é o cuidado de todas as igrejas. Ele fala em naufrágios muitas vezes, em muitas lutas por dentro, por fora. Aí no final ele vai dizer assim: e ao que pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Então, é leve e momentânea. Foi apedrejado, difamado, perseguido, preso, e ele chama de leve e momentânea tribulação. Qual é a sua tribulação? Qual é a sua luta? Eu, quando leio esses textos assim, eu fico até constrangido. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23. Agora eu vou ler até mais imponente. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. São palavras de Paulo. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Até isso tinha naquela época, irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além, vamos juntos agora no 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. É este homem que está chamando
Quem aqui já foi apedrejado por causa do evangelho? Já foi? Fustigado com vara? Nós estamos hoje, irmãos, literalmente no ar-condicionado. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a vivermos uma vida de milagres, a vivermos pela fé, sabendo que tudo aqui é leve e momentâneo. Daqui a pouco, a glória que vai se revelar na sua vida, as lágrimas que você derramou nesta terra serão enxugadas. As tristezas, as lutas, todas elas vão passar. E nós reinaremos para sempre com o Senhor.